Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18. Nós vamos ir até o capítulo 2, o verso 15. Então é um longo texto, mas vale a pena que nós façamos a leitura de todo esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. E nós vamos ler até o capítulo 2, verso 15. Que diz assim, Mateus, capítulo 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar um menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém. Eu já tenho pregado, e isso não uma ou duas vezes, mas várias vezes, que Deus é um Deus que resolveu se revelar através da palavra.
até que a palavra se fez carne, até que o verbo se fez carne. Mas, de eternidade a eternidade, me parece que o modo da revelação de Deus é a palavra, é a sua voz. A sua voz. A voz de Deus é o modo como Deus se revela. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Mas Ele criou todas as coisas pela sua palavra, pela sua voz. Nosso Deus é um Deus revelativo, é um Deus que se revela, e a sua revelação se dá através da sua voz, da sua palavra. Até que a palavra, o verbo, a voz se encarnou, se tornou encarnação, se tornou carne e viveu no nosso meio, que é Jesus. E quando nós falamos a respeito da voz de Deus, a primeira coisa que pensamos é que essa voz, ela é sempre uma linguagem como as que conhecemos. Mas, se nos aprofundarmos um pouquinho no estudo das Escrituras, nós vamos perceber que Deus falou muitas vezes e de muitas formas. É assim que Hebreus, capítulo de número 1, relata. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas formas, pelos profetas, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou por meio do Filho. Ou seja, Deus fala. E Deus fala muitas vezes. Não fala aleatoriamente, mas fala muitas vezes. E Ele fala de muitas formas, algumas delas inusitadas, estranhas para alguns, mas sempre de maneira a revelar, a orientar, a abrir os olhos, a fazer com que enxerguemos e compreendamos com clareza aquilo que está diante de nós e que nós não enxergamos por absoluta incapacidade humana mesmo de saber o que há no futuro. Portanto, nessa manhã eu queria conversar com os amigos, com os irmãos, a respeito dessa passagem das Escrituras, que me parece falar muito a respeito da voz de Deus. Porque essa voz, é essa capacidade de Deus se manifestar, se revelando a cada um de nós, de eternidade a eternidade. Só que de eternidade a eternidade, essa voz ecoa de uma maneira altissonante, de uma maneira evidente na história, nos nossos dias. Essa voz, ou essa palavra, ou essa maneira de Deus criar todas as coisas a partir daquilo que Ele comunica, é desde a eternidade. Mas quando nós entramos na história presente, quando nós entramos naquilo que chamamos de esse período da história, onde a voz se manifesta, fica muito claro pelas Escrituras que Deus nunca se deixou ficar sem testemunho. Ele nunca se permitiu ficar sem testemunho. Se você ler a palavra de Deus em Atos capítulo 14, verso 17, lá as Escrituras dizem que nunca Deus se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Nunca. Porque Deus sempre quis ser conhecido. Uma das passagens para mim mais emblemáticas em relação a isso é que quando nós estamos, e hoje foi um dia de enviar missionários, né? Quando nós estamos lendo o início de um tempo de grande profusão, de derramamento do Espírito Santo, que é Atos capítulo 2, há uma pergunta lá que me chama sempre a atenção, quando os apóstolos, os discípulos de Cristo reunidos no cenáculo ficam cheios do Espírito, e a Bíblia diz que eles passam a falar em outras línguas, mas essas línguas
eram entendidas pelas pessoas que estavam de várias nações reunidas em Jerusalém por conta da festa do Pentecostes que iria se celebrar. E alguém no meio daquela multidão faz uma pergunta que para mim é uma pergunta emblemática. E que muitos de nós às vezes não compreendemos a profundidade dessa pergunta. A pergunta é: que quer isto dizer? Ou seja, o que é aquele evento de pessoas falando línguas que eram desconhecidas para quem falava, mas que era compreendida por aqueles que de várias nações do mundo haviam se reunido em Jerusalém e compreendiam o que era dito, e a Bíblia diz que eles compreendiam que naquele momento falavam a respeito das grandezas e das maravilhas de Deus, e alguém no meio daquela situação toda, observando a efervescência do momento, faz aquele gesto assim de dúvida e pergunta: que quer isto dizer? E a primeira resposta que me parece vir à mente, ao coração, sobre o que é isto, o que isso quer dizer, é que Deus quer ser conhecido em todas as línguas, tribos e nações. Por que Deus permite que pessoas que desconhecem determinadas línguas falem nessas línguas e outros que conhecem tais línguas interpretem estas línguas, porque é a sua língua materna e todos conseguem entender no meio daquela reunião de pessoas cujas línguas são estranhas uns para os outros, mas todos conseguem entender sobre as grandezas e as maravilhas de Deus? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer se comunicar. Quer dizer que Deus não quer confundir as línguas, mas Ele quer fazer com que as línguas sejam entendidas. Quer dizer que Deus é um Deus de linguagem, de comunicação, um Deus que fala. Se em Babel as línguas foram confundidas, em Pentecostes as línguas foram entendidas, porque Deus quer ser entendido. Deus quer se comunicar e quer ser entendido. Em todas as línguas, em cada tribo, em cada nação. E quando eu leio esse texto, que é propício para o tempo que nós estamos nos aproximando, talvez já seja uma preparação para esse tempo, que é o nascimento do Senhor Jesus, eu observo que a voz de Deus se manifesta e se manifesta de várias formas. A primeira delas, eu queria destacar, no capítulo de número 2, nós vamos passeando pelo capítulo 1 e 2, dentro dos versos que lemos. O verso de número 2 diz que uns homens, que daqui a pouco nós vamos estudar, pelo menos tentar entender quem eram, que a Bíblia apenas diz que eram magos do Oriente, chegam em Jerusalém e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles esclarecem porque eles querem saber onde está o rei dos judeus. Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E depois que eles têm uma conversa com Herodes e saem, sabendo agora que o rei dos judeus não haveria de nascer em Jerusalém, mas em Belém, o verso de número 9 diz que depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Como é que Deus fala? A primeira maneira como Deus fala, segundo as Escrituras, é pela criação. É a voz de Deus na criação. E a estrela que é um representante dessa criação maravilhosa de Deus. Deus fala e usa a criação para falar com o seu povo. Deus fala e usa a criação para falar com todo ser humano na face da terra. A Bíblia afirma que Deus comunica coisas profundas através da criação. Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos tornamos
demasiadamente práticos. Nosso problema é que nós estamos constantemente envolvidos, embebidos numa prática de sair de manhã de casa e nos engajarmos com os nossos afazeres e vivermos o nosso dia de uma maneira desesperada e nunca parar para observar, por exemplo, o céu. Porque quem para por um instante para observar o céu já tem uma declaração poderosa da existência de Deus. Porque o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E aí diz, não há linguagem, não há palavras, ou seja, Deus está comunicando, e a maneira como Deus comunica não é da maneira convencional aqui, porque não há linguagem, não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não se ouve nenhum som, talvez o som do trovão, mas não se ouve sons declaradamente nítidos, onde nós podemos dizer, Deus está falando assim. Talvez se ouça o canto do pássaro, talvez se ouça o urro do vento, talvez se ouça o trovejar, mas não se ouve nada que nós possamos com clareza discernir. Mas a palavra de Deus diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz, até os confins da terra Deus está falando. E ninguém pode dizer, não sei o que Deus está falando por meio da sua criação. Não sei, porque a Bíblia diz que até aquele que está destituído da capacidade de enxergar, não está talvez destituído da capacidade de cheirar. Pode não ver, mas o olfato funciona. E talvez a visão e o olfato não funcionam, mas o tato, a pele sente o calor do sol. De modo que ninguém está impedido de sentir as maravilhas da manifestação de Deus na criação. E de uma maneira inusitada, quando Jesus nasce, Deus me parece querer resumir no nascimento de Cristo as várias maneiras como Ele quer falar, até chegar na maneira máxima, até chegar no lugar mais, no clímax, no lugar mais alto, no auge da manifestação da voz de Deus ao mundo. Mas a primeira maneira é se revelando a homens muito estranhos, pelo menos na perspectiva de pessoas que vivem no Ocidente. Muitos séculos depois, nós olhamos para esses homens e dizemos que homens estranhos. Mas de repente a Bíblia diz que Deus resolve se revelar e falar através da criação, uma estrela. E esses homens que provavelmente eram estudantes do céu, como nós veremos daqui a pouco, eles olham para aquela estrela e dizem, olha, aquela estrela é a estrela que fala a respeito de Israel. E dizem, é para lá que nós vamos porque nasceu um rei. Eugene Peterson faz uma tradução livre desse texto do Salmo 19 e ele diz assim, a glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A senhora alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas. Sua voz não é gravada. Mas o seu silêncio enche a terra. E mesmo calada, é a verdade propagada por toda a parte. Num dos sermões do padre Antônio Vieira, ele disse certa vez que o primeiro pregador foi a criação. Porque a criação revela Deus. Meu chamado para você nessa manhã é que você dê mais ouvidos à criação. Porque a criação também está proclamando muitas vezes a ira de Deus, sabia? A gente não sabe a razão
Porque tantas disfunções naturais acontecendo, tantos desequilíbrios. Teologicamente, o pecado causou isso. Mas a criação geme e chora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, quando eles serão glorificados à semelhança do Cristo, onde todas as coisas serão restauradas, inclusive a criação. Mas a criação também está profeticamente nos chamando a atenção de que alguma coisa está muito errada. Uma outra forma de Deus falar, eu estou chamando de a voz estranha, e estranha aqui entre aspas. Porque nós temos nesse texto magos que eram místicos, que através de processos estranhos para nós, talvez alquimia, leitura de livros mágicos, eles procuravam descobrir o segredo do mundo. Em outras palavras, esses homens eram esotéricos. Às vezes a gente tenta forçar o texto para dizer que eles não eram isso. A gente quase que faz desses magos cristãos, antes de Cristo. Quase. A gente força a barra dizendo assim, não, eles eram reis. Em lugar nenhum está escrito que eles eram pessoas dessa proeminência. Diz que eles eram magos. Ou nós dizemos assim, não, eles não eram pessoas que faziam leituras do céu. Como não? Esses homens eram místicos. Nós não sabemos quase nada a respeito desses homens que visitaram Jesus. Eles vêm e vão. Alguns têm um pensamento que haviam três, um preto, um branco e um amarelo, para representar as três raças. Mas esse pensamento não tem nenhum fundamento nas Escrituras. Nós não sabemos quem eles eram. Não sabemos quantos eram. Não sabemos de onde vieram, a não ser que vieram do Oriente. Mas de qual lugar do Oriente a gente não sabe. Talvez Arábia, Iraque, Índia, China. Só existem especulações. Existem várias possibilidades, mas apenas especulações. Mas não há evidências definitivas. Os magos que visitaram o Senhor Jesus foram desconhecidos, que aparecem e desaparecem. De repente, eles aparecem em Jerusalém e buscam informações sobre o rei nascido. Depois eles voltam para o seu país e não deixam pistas. E nunca mais ouvimos a respeito deles. O que sabemos é que eles não eram judeus, eles não pertenciam ao povo de Deus. Eles eram pessoas inteligentes, com certa sensibilidade e percepção, talvez e provavelmente sabiam ler e escrever, mas eles não conheciam a palavra de Deus. Não, a Bíblia Sagrada, a Torá, eles não tinham conhecimento dela. Eles eram sábios, místicos, sacerdotes, guardiões de ciências ocultas. Não sabemos. Não temos qualquer vínculo deles com a religião monoteísta de Israel. Talvez fossem inclusive politeístas, não sabemos. Até esse momento aqui pode ser que eles simplesmente crescem em muitos deuses, e as estrelas inclusive poderiam ser um desses deuses. Fato é que eles tentavam conhecer o futuro, pelo menos pressupomos pelo texto, que eles tentavam conhecer o futuro a partir da posição das estrelas, e quando aquela estrela que eles identificavam como a estrela de Israel estava em determinada posição no céu, eles disseram, nasceu um rei em Israel. Se a gente for para a Bíblia, nós vamos perceber que essa atividade era estritamente proibida pela palavra de Deus. O povo de Deus estava proibido de consultar as estrelas, porque a única luz era a lei e a palavra de Deus revelada pelos profetas. Mas aqueles magos não conheciam essa proibição. Eles viram uma estrela, e aquela estrela subia naquele setor do céu onde estava ligado ao país de Israel, e imediatamente eles tiram a conclusão: nasceu um grande rei em Israel. Deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes o nosso problema é que nós tentamos entender Deus dentro das categorias humanas
que são muito restritas. Deus não pode ser explicado. Nem a maneira como Deus fala pode ser explicada. Porque me fica claro que Deus resolve se manifestar e se revelar a esses homens. E mais do que falar a eles, Deus resolve falar por meio deles. Eu pensei inclusive em dizer que essa voz era a voz das pedras, mas eu achei que não. Porque Deus resolve proclamar que o Filho nasceu através da palavra dita por aqueles homens. Porque eles chegam em Jerusalém e declaram: olha, nós vimos uma estrela e essa estrela declara que o Rei dos Judeus nasceu. Para quem? Para a gente que deveria saber disso, porque tinha nas mãos as Escrituras. Sabe o que me parece? Me parece que de vez em quando Deus precisa chacoalhar aqueles que têm a revelação das Escrituras, mas que não estão nem um pouco atentos àquilo que as Escrituras estão ou está revelando. E de repente Deus usa formas inusitadas, estranhas, e resolve chamar gente de longe para vir e dizer: vocês não estão prestando atenção, mas eu estou me revelando em vários lugares a muitas pessoas das maneiras mais variadas, para chamar a atenção de vocês, que se acostumaram a dizer que ouvem a minha voz, mas na verdade não estão discernindo o que eu estou dizendo. Esses homens, eles não apenas de alguma maneira ouvem a voz de Deus, mas esses homens de alguma maneira comunicam a voz de Deus, dizendo: o Rei dos Judeus nasceu. E em Jerusalém, que deveria ser o lugar, ninguém está sabendo daquilo. Queria chamar a sua atenção para mais uma maneira como o texto nos fala que Deus está falando. Apenas nesse texto, nós temos Deus empregando uma maneira de falar que está aí no verso 20, que diz assim: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O capítulo 2, verso 12, diz que esses homens, veja como eles ouvem a voz de Deus, das maneiras como Deus resolve falar. Eles não conhecem as Escrituras, então tem que ser estrela mesmo. Ou, verso 12, e tendo sido avisados por Deus, não está dizendo que foi o diabo, não. Tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. O verso 12, em seguida temos o verso 13, que diz que esses magos foram embora para a terra deles. E o anjo, que se acostumou a revelar em sonho e falar da parte de Deus, agora se manifesta a José mais uma vez e diz assim: apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino, a sua mãe, fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Deus aparece em sonho a José para acalmá-lo diante da situação constrangedora de ter de lidar com uma mulher que surge grávida, afirmando que isso foi obra do Espírito Santo. Depois Deus alerta os magos para que não retornassem a Jerusalém para prestar relatório a Herodes, porque Herodes maquinava o mal. Depois Deus orienta José a fugir para o Egito, porque Herodes mandaria matar todas as crianças pequenas de Belém, porque se sentiu ameaçado a um novo pretendente ao trono. Se você me perguntar, Deus fala dessa maneira? Eu diria, claro que fala, porque as Escrituras nos mostram muitas vezes Deus falando dessa forma. Agora, é óbvio que nós precisamos ter muito cuidado para não transformar todo sonho em revelação divina.
Toda semana alguém tem um sonho comigo. Verdade. Eu já até acostumei. E de vez em quando alguém tem um sonho. Aliás, ninguém tem sonho bom comigo. Ou se você tiver, me conta. Porque os que me contam é sempre ruim. No começo eu ficava apavorado. Agora eu falei, já acostumei. Mas é verdade. Deus fala dessa maneira, por que não? Mas isso tem sido usado de uma maneira muito irresponsável. Muitas pessoas passaram a viver em torno de sonhos e de sonhadores. Deus não está falando em todos os sonhos que temos. E facilmente corremos o risco de orientar nossas vidas por falsos sonhos, pressupondo que Deus está falando conosco, quando isto é resultado dos nossos desejos, da nossa soberba, do engano do nosso coração, ou simplesmente dos muitos trabalhos. O profeta Jeremias, no capítulo 23, fala contra falsos profetas que sonhavam e falavam que Deus havia falado e Deus estava contra esses homens, diz lá Jeremias no capítulo 23. Mas Deus pode falar dessa maneira? Sim, pode, as Escrituras nos falam a respeito. Mas é certo também que Deus dará clareza, discernimento e sabedoria para que nós identifiquemos a voz dele no sonho. Mas veja, há uma outra maneira como Deus fala. E aqui eu estou chamando da voz da palavra. Uma das coisas que o evangelista Mateus faz questão de demonstrar é como Deus sempre esteve comunicando através dos seus profetas. Você prestou atenção nisso? Se não, por favor, pegue aí a sua Bíblia, eu já estou encerrando. E observe o que diz, como Mateus elabora esse texto, e ele diz logo no versículo 22, que aquilo que estava acontecendo, do anúncio de que José e Maria teriam um menino, e esse menino deveria se chamar Jesus, porque ele era o resgatador do povo, o libertador do povo, o salvador do povo. Ele faz questão de afirmar que isso não acontece de uma maneira solta na história. Isso não acontece de uma maneira livre na história, simplesmente pá. Não, ele diz, olha, isso o profeta já havia declarado, versículo 22 e 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ele vai dizer que esse texto de Isaías 7:14 já declarava a vinda do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Aí, quando nós chegamos no versículo de número 5, aqueles homens que não tinham a palavra de Deus nas suas mãos e que precisam ter uma revelação de Deus através de uma estrela, através de sonhos. Gente, mais um parênteses aqui rápido. Tem sido tão comum relatos de missionários de que no mundo islâmico Deus tem falado com muitos através de sonhos, talvez de estrelas. Onde Jesus aparece para essas pessoas e se comunica. Por quê? E aí a gente começa a dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer ser conhecido. Deus não quer ficar escondido, Ele quer ser revelado, Ele quer ser conhecido. Mas você quer uma revelação precisa? Você terá nas Escrituras, porque esses homens que reconheceram uma estrela e Deus resolveu se revelar a eles através de uma estrela, esses homens que tiveram um sonho, e este sonho, claramente Deus diz, não voltem, não façam o itinerário de volta para Jerusalém, mas sigam para a terra de vocês, não prestem relatório a Herodes, mas vão embora daqui. É o Deus
que quando eles chegam em Jerusalém precisa ser preciso. Gente, eu acredito que Deus está falando de várias formas e de muitas maneiras, mas existem determinadas questões que Deus precisa ser preciso, e quando Deus quer ser preciso, sabe o que Ele usa? A palavra. Quando esses homens chegam a Jerusalém, porque é óbvio que para alguém que não tem as Escrituras na mão, Jerusalém é o lugar onde um rei em Israel deveria nascer. Mas quando eles chegam em Jerusalém, aquele que tem as Escrituras, talvez um pastor presbiteriano, abre as Escrituras e diz assim, não, vocês estão errados. Não é em Jerusalém que o rei de Israel vai nascer, mas é em Belém. Deixa eu até encontrar a passagem aqui para vocês. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Está aqui, é lá em Belém. Vão para Belém, lá vocês vão encontrá-lo. Mas o escriba não se deu ao trabalho de dizer, mas vamos para Belém. Ele indica que é em Belém, mas não sente-se nem um pouco motivado a ir a Belém. E durante todo o momento, Deus vai revelando-se, mas dizendo, se vocês querem ter precisão, enxerguem as Escrituras, porque nela vocês encontrarão precisamente tudo o que diz respeito a esse menino. Quando José tem aquele sonho, no versículo 14, ele toma o menino, a mãe, e vai para o Egito, Mateus faz questão de dizer, porque isso estava cumprindo o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Lá em Oséias capítulo 11, verso 1, do Egito chamei o meu filho. E quando Herodes começa a matança de todas essas crianças, Mateus também faz questão de dizer que isso Jeremias já havia dito. Lá no versículo 18, ele cita Jeremias e diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. E por aí vai. Mateus faz questão de o tempo inteiro dizer, para que se cumprisse o que disse as Escrituras. E eu quero encerrar dizendo que, no meio de todas essas manifestações, Deus quer dizer que no Natal, na encarnação, Deus vem falando desde sempre, muitas vezes e de muitas formas, falando através da criação, falando de maneiras às vezes que julgamos estranhas, falando através de sonhos, falando de maneira precisa através da sua palavra, mas aí no final de tudo, nasce um menino, e João declara que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram criadas por essa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A palavra encarnada, o Verbo de Deus. Certamente Deus usa instrumentos e situações estranhas para salvar aqueles a quem Ele ama, mas o grande projeto de Deus, a grande comunicação que Ele faz de si é através do Seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, diz as Escrituras. Em Belém, Deus se manifestou em carne. E naquele menino reside toda a plenitude da divindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Teve um dia, diz as Escrituras, irmãos, que Jesus reunido com Tiago, Pedro e João, sobem a um monte. Lá Jesus se transfigura. E aparece Moisés simbolizando a lei, Elias a profecia, e uma voz do céu é ouvida dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A Ele vocês devem dar ouvidos agora. A Ele ouvir.
Jesus é a revelação máxima de quem Deus é. Quando alguém me pergunta quem Deus é, eu sei que Deus se revela em toda a Escritura, mas a minha primeira reação é dizer: se você tiver tempo de ler os 4 evangelhos, leia. E observe a maneira como Jesus falava, observe a maneira como Jesus agia, observe a maneira como Jesus chorava, observe a maneira como Jesus abraçava, observe a maneira como Jesus sofria, observe a maneira como Jesus se alegrava, observe a maneira como Jesus vivia, e você terá um retrato fiel da imagem exata do ser de Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é a revelação máxima de quem Deus é. Nós fizemos da palavra evangélico uma caricatura. Evangélico é aquele que crê no Evangelho. Evangélico é aquele que lê o Evangelho. Evangélico é aquele que entende que Deus está se revelando no Evangelho, nessa boa nova revelada em Cristo Jesus. Pai Santo, nesta manhã, nós pedimos que a Tua voz, que é poderosa, possa ser por nós ouvida. Eu sei que o Senhor tem falado muitas vezes e de muitas maneiras, mas nos dá sabedoria de não ficarmos conduzindo a nossa vida apenas e tão somente por vozes que não falam da revelação máxima do Senhor. Volta os nossos olhos para a palavra e para a palavra que fez carne. Volta os nossos olhos para a Escritura e para a Escritura que se fez carne, para que nós possamos claramente entender qual é a Tua voz que ressoa no universo, para que nós possamos entender qual é a Tua palavra ao nosso coração. Eu peço isso a Ti nesta manhã, em nome e por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.